tem NPG Fio também, né? Quem quiser Ah, acompanhar. esqueci, eu fui tentar gravar e não gravou. Isso, aí já grava isso aí. Não, cancelar. O NPG Fio, então, é o Encontro Nacional de Pesquisa na Graduação em Filosofia. Ele vai acontecer também na Semana Universitária, ele não está na programação da Semana Universitária, por isso que eu falei para vocês, houve uma decisão do departamento de não participar, e o NPG Fio ficou fora, porque enfim, mas não é oficial, mas vai estar acontecendo, e a gente dá certificado, tudo assim. E o NPG Fio é muito legal, porque vocês vão conhecer os colegas apresentando trabalho, então tem as mesas redondas dos trabalhos que eles vão apresentar, e os professores que eles vão convidar para falar, que eu ainda não vi se saiu a programação final, né? O cartaz está circulando já, né? A chamada, né? Então, quem quiser também, porque eu acho que vocês estão no primeiro ano, não tem muito sentido isso, mas tem apresentação de trabalho, de pesquisa dos alunos, né? No semestre que vem, nos anos que vem, vocês vão estar participando, apresentando trabalho. Tá? Então, isso é bem legal de conhecer também esse movimento, tá? De ver essa participação. Tinha até esquecido que ia ser na semana, porque não está na programação. Isso foi um erro, mas enfim, né? Então, isso. Aí eu queria comentar hoje, comecei a comentar os textos, comentei os textos do Rousseau, tá? Eu não entrei em questões mais específicas do texto, isso eu vou fazer particularmente com cada um na prova de vocês. Que questões que eu falo? Assim, questões que há uso de vírgula, uso de conectivos que vocês devem evitar, ou o que vocês devem usar, enfim, algumas questões mais internas ao texto, porque eu acho que isso é pessoal, é de cada um, tal. O que eu fiz foi um comentário de como os textos que vocês apresentaram em relação ao Rousseau se aproximam mais ou menos daquele método que a gente está propondo. Não é que está errado, nenhum dos textos escreveu nada de absurdo, mas essa questão da estrutura do texto, ela evita, exatamente, sair para questões que você sabe, mas que não estão ali. Ou que todo mundo sabe, tipo, todo mundo sabe que Rousseau falou do estado de natureza. Só que como isso se relaciona com aquele trecho que está ali? Então eu falei um pouco dessa relação. E falei bastante de uma relação que eu acho que vocês, inclusive, levantaram aqui, desse limite da estrutura e do resumo. A grande diferença da estrutura e do resumo é que o resumo não leva em conta o processo. O resumo vai dizer, esse texto fala disso. Enquanto que o resumo estrutural, ele leva em conta o processo, como que o autor saiu daqui e chegou aqui. Então, ele faz com que o seu leitor, o leitor que está lendo o seu resumo ou a sua explanação, entenda um pouco também da movimentação desse texto, e não apenas do que esse texto fala. Mas é óbvio, como eu falei para vocês, é tênue a diferença, é muito difícil separar o que é resumo do que é o movimento do texto, assim, exatamente, tal. É claro que o movimento do texto também vai resumir as passagens conteudísticas do texto, porque forma e conteúdo, na verdade, são um só, são um, né? Não são coisas separadas, né? Não são coisas, não é a forma, não é uma caixa na qual você enfia um conteúdo, não é isso, óbvio, né? Então as coisas estão muito imbricadas, mas esse exercício eu acho muito interessante de vocês perceberem não só o que o autor está falando, mas o como ele está falando, né? Então eu escrevi muito isso para vocês lá naqueles trechos do Rousseau e comecei, já estou bem adiantada na leitura dos textos do Kant. Dos textos do Kant eu estou gostando bastante, vocês pegaram exatamente essa questão de tentar mostrar para o seu leitor. Vale lembrar, a gente está fazendo esse papel também de expor o texto para um leitor, tá? Isso que significa também quando a gente trabalha esses pequenos fragmentos de texto, né? Você está aprendendo a escrever e quando você escreve, evidentemente, você está falando para um leitor, você está explicando para o seu leitor o que é o texto do Kant. Então também eu vou falar, estou falando ali como que vocês se movimentam desse texto. A minha manga, ela agarra na cadeira e daqui a pouco eu vou cair, né? Viu por que eu não posso fazer yoga? Eu enrosco na cadeira. Mas eu já estou comentando, tá? Eu estou fazendo esses comentários para vocês também se direcionarem. E o que é interessante? No caso dos comentários, vocês vão ver que às vezes os comentários são um pouco repetitivos, e alguns são maiores, outros são menores, talvez todo mundo eu comentei, mas os comentários são uma somatória, vocês podem ler todos os colegas e todos os comentários, então é como se a gente estivesse construindo junto. E mais esse texto do Kant, que eu estou gostando bastante de como vocês desenvolveram, até agora eu tenho achado bem interessante, estou entrando mais em algumas questões, já que vocês colocaram essa possibilidade de um certo aprofundamento,
no debate, já há um pouco o uso de contudo, portanto, essas conexões internas ao texto, já estou comentando um pouco mais isso, porque isso também parece muito externo ao problema filosófico, mas não é. Isso são os índices de coesão interna de um texto. Então, conclui-se significa que as premissas anteriores levam a essa conclusão. Se elas não levam, é um erro de forma, tá? É um erro de argumento. Então, eu estou começando a entrar um pouco nessas questões, porque exatamente eu achei que vocês trouxeram já problemas bem maduros, né, nesse sentido de discussão de texto. Tá? Então, acho que amanhã eu termino essa do Kant. A do Hegel ainda está aberta mais um tempinho para vocês terminarem, não desistam. E hoje a gente vai ler esse texto do Nietzsche, que é o texto da utilidade e desvantagem da história para a vida. Vou comentar esse texto. E a semana que vem a gente fecha esse módulo. A gente está exatamente no ponto em que o curso está entrando na sua metade. Nós estamos em 53% de curso cumprido, e é exatamente o que eu esperava, é a aula 16, que vão estar marcado aí para vocês no cronograma, que é exatamente esse meio do curso, a metade da vida, como diz o Dante, em que a gente localiza a primeira prova. Então, a primeira prova ela fica exatamente nessa primeira metade do curso, e ela vai dar conta deste módulo que a gente está terminando agora, que é esse módulo, que é um módulo mais ligado ao que a gente pode chamar de filosofia moderna, né, que vem de Kant a Adorno, né, enfim, Adorno puxando um fio mais contemporâneo, e aí a gente abre o segundo módulo, na semana que vem eu já vou abrir o segundo módulo, que é um módulo que vai falar sobre a filosofia do ponto de vista contemporâneo, tá? Então, já vai fazer um certo salto, mas vocês vão ver que esses saltos vão ficar linkando, vão ficar ligando com esses elementos que a gente já trabalhou anteriormente. E, somado a isso, a gente vai fazendo esses exercícios, né? Que esses exercícios vão ser, depois, extremamente úteis para a prova, vocês vão perceber, principalmente o do Hegel. Então, indo para o texto do Nietzsche, Nietzsche começa falando, então, esse texto é de 1874, tá? Então, ele é um texto do jovem Nietzsche, que a gente chama, né? Desse jovem Nietzsche. Deixa eu só achar aqui. Então, do jovem Nietzsche, e escrito em 1874, e chama-se Considerações Extemporâneas porque são considerações fora do tempo. Eu disse para vocês que os outros títulos desse texto são considerações inatuais, considerações fora do tempo, considerações não atuais, ou seja, a ideia dele um pouco de trabalhar fora desse historicismo fixo que ele está exatamente criticando, que ele vai criticar exatamente essa filosofia hegeliana que se transformou com o tempo. Vocês vão ver aqui toda a crítica que ele vai fazer, numa espécie de filosofia acadêmica. E essa é uma crítica que vocês vão ouvir, inclusive, ao modo como a gente faz filosofia na universidade. Que essa filosofia ela é acadêmica, no sentido de que você pede um rigor e que esse rigor pode também ser rigor mortis, sabe? Assim, um rigor tal na estruturação, você não pode ser anacrônico, você tem que conhecer muito bem a história, você tem que conhecer todas as línguas, que acaba sendo paralisante. Então, é uma crítica que o Nietzsche avança, que depois vai ser bem comum. É comum essa crítica aos elementos da academia. E aí a gente concorda ou não. E o que o Nietzsche faz? Ele começa falando para a gente, eu vou ler aqui no primeiro parágrafo, outra questão. Esse texto é todo entrecortado, tá? Porque eu peguei a tradução dos pensadores e o Rubens, ele costuma traduzir assim, por picotes, por partes, né? Então ele não traduz nunca completamente. Então essa tradução de excertos desse texto que tem traduções completas, é que eu gosto bastante dessa tradução. Então ele já começa da metade, vocês viram, já tem esses 3 pontinhos aqui. Então Nietzsche vai recuperar um pouco um elemento, em vez de ele começar a pensar essa ideia de uma linha histórica, ele vai recuperar um elemento exatamente da antiguidade, e não da antiguidade canônica. E ele começa assim: se é uma felicidade, se é uma ambição por uma nova felicidade e um sentimento qualquer, aquilo que firma o vivente na vida e o força a viver, então talvez nenhum filósofo tenha mais razão do que o cínico, pois a felicidade do animal, que é o cínico perfeito, é a prova viva da razão do cinismo. Então, ele fala primeiro que ele pega e recupera uma escola helenística do final da antiguidade, que é a escola dos cínicos, que tem na figura do Diógenes, né, que é citada pelo Diógenes Laertes, são 2 Diógenes, tá? Tem o Diógenes e o Diógenes Laertes, que escreveu a vida dos filósofos. Ele é citado pelo Diógenes Laertes, esse Diógenes, como um homem que
investigava, por exemplo, ficava olhando, ficava observando um rato que já tinha acabado de comer. Esse rato não tinha vontade nenhuma, ele não tinha vontade de comer, ele não tinha vontade de ir para lugar nenhum, portanto, ele era feliz naquela sua imediaticidade, de não querer nada, não esperar nada, não buscar nada. Então, essa ideia de uma espécie de felicidade completa, que é arrancada a uma temporalidade da falta, do desejo, que é exatamente essa questão que o Diógenes Laércio recupera na figura do Diógenes. Diógenes, essa figura do cínico, é também a figura daquele filósofo que não precisava de nada, que vive tal como um cão. É de onde vem a palavra cínico, né? Sim, é cachorro em grego, e cínico é aquele que vive como um cão. Portanto, qual é a questão de viver como um cão? Você olha para o chão, você olha para o lugar onde você está pisando. Você não olha para além, você não olha para um horizonte que está lá na frente e que te sempre impele para ir além. Você está contente com aqui agora, os olhos de um cão, né? Assim, você olha para baixo. Então, essa ideia de recuperar o Diógenes, que não é uma figura canônica, é bem interessante porque ele traz exatamente essa ideia de uma não historicidade. E mais, essa dimensão dessas filosofias, que são as filosofias helenísticas, que são filosofias muito mais éticas do que preocupadas com epistemologia, com a verdade. Elas estão preocupadas, essas filosofias, com o pôr-se no mundo. Eu estou falando isso porque depois a gente vai recuperar essa questão também no Porchat, no Oswald Porchat, porque o Oswald Porchat se diz um cético. E o ceticismo é uma dessas escolas também, é uma escola ética, a gente pode dizer, que é o homem se pondo diante do mundo. Então, a questão cética da antiguidade, não do ceticismo moderno, mas porque o ceticismo moderno é uma premissa científica, tal, mas esse ceticismo grego, né, ou do final do período grego, ele é um ceticismo ético, é o homem se colocando diante do mundo e diante da vida, que é um pouco essa questão que ele vai recuperar aqui, e ele vai dizer assim, que essa questão da felicidade, ele diz assim, mas nos menores, como nas maiores felicidades, é sempre mesmo aquilo que faz feliz, que faz da felicidade felicidade. O que é felicidade? É o poder esquecer, ou dito mais eruditamente, a faculdade de, enquanto durar a felicidade, sentir historicamente. Então, o arrancar-se da história, num determinado momento se pôr fora da história, como uma espécie de deusa, a Vitória, vale lembrar que a figura da Vitória na Grécia é a Lada, é a Nike, né? De onde vem a palavra Nike, que. Ai, arranquei de novo. Vocês lembram que a Nike é uma asinha, né? O símbolo da Nike. A Vitória é a Lada, porque hoje eu ganhei o jogo, amanhã a Vitória foi embora. Então, essa ideia da vitória que eu tenho na minha mão, mas que ela voa. Então, essa ideia da vitória, da deusa da vitória, que está comigo aqui agora, nesse momento feliz. Então, essa ideia da felicidade como um momento pleno e não histórico. E aí ele continua lá para baixo, dizendo que todo aquele que necessariamente pensa dentro da história acaba sendo uma espécie de discípulo de Heráclito. E a gente também vai ver quem é essa figura quando a gente for trabalhar com Heidegger. Heráclito, vocês já devem lembrar mais ou menos das aulas de história da filosofia, de filosofia na escola, é aquela figura no mesmo rio entro e não entro, você não entra duas vezes, somos e não somos, ou seja, esse filósofo do devir. O que também é muito interessante, porque o próprio Nietzsche, depois, no final da sua vida, em 1888, lá próximo da sua morte em vida, né? Porque você sabe que em 1888 ele tem um colapso, mas ele não morre, né? Ele fica meio em vida vegetativa, meio assim, sem mais pensar, e vive mais 10 anos depois disso, mas é uma vida pós-vida, né? Então, mas no final desse período, né, antes de ficar em estado meio vegetativo, ele começa a estudar Heráclito, e ele vai tomar o tempo heraclitiano, que é esse tempo do eterno retorno, como um tempo alternativo às ideias da história, tal como elas aparecem para a modernidade. Essa ideia da história, portanto, como a gente falou, que é uma linha reta, ele vai pensar exatamente esse tempo do eterno retorno. Mas aqui Heráclito aparece como uma figura que ele está pondo de lado, porque ele diz os discípulos de Heráclito que e para quem todo agir seria sempre um devir, e tudo que eu posso fazer é apontar o dedo, porque isso passa. E aí ele vai dizer, todo agir requer esquecimento, assim como a vida e tudo que é orgânico requer não somente luz, mas também escuro.
Um homem que quisesse sempre sentir apenas historicamente seria semelhante àquele que se forçasse a abster de dormir, ou ao animal que tivesse de sobreviver apenas da ruminação, e ruminação sempre repetida. Então, essa ideia de uma cultura que é uma cultura ruminante e que nunca está plena de si mesma, ele vai dizer que essa cultura extremamente histórica, e ele está falando da cultura pós-hegeliana do século XIX, que é uma cultura historicista em essência, essa cultura, diz ele, nessa cultura há um grão de insônia, de ruminação, de sentido histórico, no qual o vivente chega a sofrer dano e, por fim, se arruína, seja ele um homem, um povo ou uma civilização. Então, há um limite também em que essa civilização ela começa a entrar em declínio, ela começa a entrar em uma espécie de insônia, porque ela não é capaz de digerir esse seu processo histórico. Essa, então, é uma crítica que ele inicia aqui exatamente ao modo tal qual se encara, se toma a história como a gente viu até agora, a história como uma espécie de processo. Estamos em processo de esclarecimento, estamos vendo o esclarecimento no horizonte, e ele vai falar depois, em seguida, de dois tipos de homem do século XIX. O homem histórico, o homem plenamente histórico, que é esse homem que depois ele vai criticar, inclusive, que é o homem da revolução, que é o homem que está sempre olhando para o horizonte, que é o homem utópico, né? Que pensa sempre que o futuro está no horizonte, está no além, e ele diz aqui que esses homens históricos acreditam que o sentido da existência, no decorrer do seu processo, virá cada vez mais à luz. É óbvio que ele está falando desse homem do iluminismo, né? Esse processo, que é o processo de esclarecimento, fará com que algo venha cada vez mais à luz, ou seja, se esclareça, né? Então, essa ideia do iluminismo, ele só olha para trás, para, na consideração do processo até agora, entenderem o presente e aprenderem a desejar com mais veemência o futuro. Então, esse homem que está sempre olhando para um além. E ele olha para o passado com essa vertigem do futuro. Então, essa figura é a figura do homem do progresso, né? É uma figura que ele faz aqui, que é do homem histórico. É um homem cuja visão está sempre lançada para frente. Não é o homem cínico, aquele que olha para o chão e que está contente aqui agora. Ao contrário, é um homem em que todo o fardo do passado e mesmo o presente só serve para que ele aviste o horizonte. Então, parece que ele faz uma crítica a essa figura. Só que ele vai trazer uma outra figura, que também é uma figura do século XIX, que é o homem supra-histórico. É aquele homem que julga a história de fora e julga essa história como se todos os momentos fossem iguais. E já que são todos iguais, ele julga essa história com nojo, como se ele não participasse dela, com superioridade. Esses são os homens supra-históricos. Aquele homem que olha para a história que desfila na sua frente, sabe o Brás Cubas, né, que a história desfila na frente dele? Isso é uma tópica do século XIX. A história toda desfilou na minha frente, como se a história fosse um grande cortejo, e esse grande cortejo fosse sempre um cortejo do mesmo. Então, todas as civilizações se equivalem, tudo que vem a ser vai ser sempre morte, destruição, e, portanto, o que fica atrás de mim, o que fica da história, é um amontoado de mortos, e eu olho para isso com desdém, porque eu estou fora. Você também pode pensar aí na figura do fenomenólogo, né, que olha o processo de cima de uma montanha. Ele olha o processo, esse processo de vir a ser da consciência, como dado, né, como um passo dado. E ele diz aqui, né, desse homem super-histórico, que conhece todas as línguas, que conhece todas as formas do passado, que conhece tudo, conhece centenas de línguas diferentes, essa extrema erudição desse homem, que faz com que ele, então, o pensador super-histórico ilumina toda a história dos povos e dos indivíduos de dentro para fora, adivinhando com clara evidência o sentido primordial dos diferentes hieróglifos e, pouco a pouco, afastando-se cansado até mesmo da escrita de signos que continua a jorrar sempre nova. Pois, como na infinita profusão de acontecimentos, não chegará ele à saciedade, à saturação e mesmo ao nojo. Então, ele diz que, apesar desse homem histórico ser um homem marcadamente ruminante, ele ainda prefere a esse homem do nojo, a esse homem supra-histórico. Ele fala, fiquemos então com esses homens históricos, porque pelo menos esses homens históricos estão imersos na vida. Só que ele vai fazer também uma crítica a essa noção de história, que é a noção de história do século XIX. Essa história como uma grande abstração objetiva, como se todos os momentos se equivalessem, ou essa história
que a gente viu aí na metodologia, né, pela Nicole Lohat, a história em que você deve evitar o anacronismo, em que cada tempo é o seu tempo, que você deve olhar cirurgicamente para cada um desses momentos com uma espécie de frieza objetiva. E aí ele diz aqui, a história, pensada como ciência pura e tornada soberana, seria uma espécie de encerramento e balanço da vida para a humanidade. Então eu vejo tudo de fora, eu não, percebo os objetivos de fora. Tem um outro momento que o Nietzsche vai dizer, né? Ele fala assim que, inclusive, ele usa aquele exemplo que é um exemplo bíblico de pesar. Ai, gente, vou acabar caindo da cadeira. O pesar a alma na balança, né? Que é uma figuração bíblica. E ele diz que esse homem pesou a vida na balança e a achou leve. Ou seja, você nunca pode julgar o peso da vida porque você está dentro dela. Você está imerso na vida. Então, você não tem como sair fora da vida, ser supra-histórico e analisar a vida, com nojo ainda por cima. Disso eu não faço parte. Né? Então, ele vai falar um pouco disso. Então, e é exatamente essa pergunta que ele está fazendo. Para que serve a história para a vida? E ele diz, a cultura histórica, pelo contrário, só é algo salutar e que promete futuro em decorrência de um poderoso e novo fluxo de vida, se ela for capaz de produzir o novo. Por exemplo, de uma civilização vindo a ser. Portanto, somente quando é dominada e conduzida por uma força superior, e não é ela mesma que domina e conduz. Então, essa ideia da história como uma ciência objetiva, como uma biologia da vida, como uma espécie de ciência dos processos humanos, enfim, algo que torna a própria história inútil para a vida. E nesse segundo parágrafo, ele vai falar uma coisa muito interessante, e é um pouco hegeliano, tá? Deixa ele rolar na cova. Em que sentido? Que ele faz uma crítica exatamente a se utilizar da história como um conjunto de exemplos. É o que ele fala bem aqui embaixo, ele diz assim que como nós sabemos que a história nunca se repetirá, o que nós comemoramos nos grandes exemplos, quais são os grandes exemplos, os que sobraram para nós na modernidade? São as datas comemorativas, né? Os grandes dias de celebração. O que nós comemoramos nesses dias são efeitos em si mesmos, porque todo o processo que fez com que esse efeito venha a ser não vai se repetir. Então, a gente comemora, sei lá, 7 de setembro, né? Enfim, a gente nem comemora, né? Mas tudo bem, né? Apenas o efeito em si, que o efeito em si foi a independência, porque nada daquele processo, graças a Deus, né, ainda bem, porque para nós nada não é uma coisa grandiosa, mas nada daquele processo vai se repetir. E aí ele diz assim, nós não somos como os pitagóricos, a partir dos quais, se repetissem todas as estrelas no céu e tudo que fosse colocado novamente, tudo aconteceria igual. Nós somos cientistas modernos. E aí ele diz uma coisa muito interessante. A gente só pode pensar a história como exemplo, que o processo vai retomar e, portanto, os efeitos que estão diante de nós não são efeitos em si mesmos, arrancados do processo, se nós conseguíssemos voltar a ser astrólogos. Mas nós somos astrônomos, ele diz isso aqui. Portanto, não antes que os astrônomos se tenham tornado outra vez astrólogos. O que ele quer dizer isso? Você primeiro esvazia a história de qualquer tipo de conteúdo mágico, conteúdo astrológico. Por exemplo, a história na Idade Média, no Renascimento, ela é muito ligada à astrologia e aos astros, né? E isso não era algo que você lia na revista, né, de horóscopo, não era o horóscopo. O horóscopo, inclusive, é uma decadência desse elemento, né? O horóscopo que se tornou, inclusive, uma característica individual, né? Na verdade, os astros, eles demarcavam a relação do céu e da terra. Eles espelhavam o céu e a terra. E os grandes astrólogos eram grandes cientistas, né? Eu estou lendo lá sobre a Christine de Pizan, que é uma escritora do século XV, e o pai dela era médico, formado em Bolonha, mas ele era astrólogo também. E ele foi contratado pela corte não porque ele era médico, mas porque ele era astrólogo. O que significa ser astrólogo? Ele via nos presságios, via, portanto, esses elementos mágicos que pressupõem esse movimento da história. Mas nós não vemos mais isso. Nós somos astrônomos, nós somos cientistas. Portanto, para nós, desse ponto de vista da história, nós temos efeitos em si mesmo. E ele diz assim, as causas, elas não vão poder ser recuperadas, e elas não têm sentido. E ele diz assim que elas só teriam sentido
se nós voltássemos a pensar o tempo de outro modo. Porque ele diz aqui embaixo, né? Aquilo que é celebrado nas festas populares, nos dias comemorativos, religiosos ou guerreiros, é propriamente um tal efeito em si. É ele que não deixa dormir os ambiciosos, que está guardado como um amuleto no coração dos empreendedores. E não a conexão verdadeiramente histórica de causas e efeitos que, completamente conhecida, só provaria que nunca sairá de novo um resultado exatamente igual no jogo de dados do futuro e do acaso. Então, o que eu vejo nesses exemplos é simplesmente uma ambição pessoal, é empreendedorismo. Parênteses, depois dessa ideia da história, eu não coloquei aqui, mas a gente vai ver no progresso do Adorno e fala um pouco disso, tem muito essa ideia, o Benjamin era um leitor de Nietzsche, né? Aqui, por exemplo, essa ideia dos dias de celebração, eles são dias que, na verdade, dias de rememoração, também são dias que interrompem o contínuo da história, né? Como se você interrompesse essa história das continuidades, marcando dias que não foram iguais aos outros. Esse dia não foi um dia igual nessa corrente do vazio e do tempo vazio e homogêneo que eu vou preenchendo de fatos sempre iguais. Esse dia, especificamente de uma celebração, ele é um dia que se põe fora desse contínuo, ele explode esse contínuo da história. São exatamente esses dias que a gente rememora. Então, mas ele fala aqui, do ponto de vista dessa ciência pura, dessa ciência do século XIX, que é a ciência que é uma espécie de física da natureza, da sociedade, você aplicar leis objetivas à história, faz com que exatamente esses dias de celebração percam completamente o sentido, porque eles são só um elemento do acaso, e eles nunca vão retornar. Então, ele fala essa questão, né, enfim. E agora vem nesse capítulo próximo aqui, nesse parágrafo 4, uma parte que eu acho que é muito interessante, inclusive é o exercício próximo que a gente vai fazer, que é a questão da erudição. Ele vai fazer uma crítica muito próxima àquela de Hegel, à questão da erudição. E a erudição do século XIX, ela é muito marcante, porque o século XIX, ele vive, enfim, esse movimento que a gente pode entender como de acumulação capitalista, ele vive muito essa ideia do museu de tudo. As casas acumulam objetos de todos os lugares do mundo, todos os lugares que foram colonizados, o imperialismo traz para dentro dos impérios todos esses objetos, você conhece a história de todo mundo, de todos os lugares do planeta, o planeta não tem mais nenhum canto desconhecido, quer dizer, claro que tem, mas essa ideia de não ter, né, de esquadrinhar o planeta todo e trazer esses objetos do planeta todo é muito uma questão do imperialismo do século XIX e dessa erudição vazia, que é uma erudição também do acúmulo. E Benjamin, o Hegel faz aquela crítica dizendo que essa erudição, em relação à filosofia, faz com que a filosofia desapareça, ela se torne vã, e aqui o Nietzsche faz uma mesma crítica, só que com uma outra figura, né? Ele traz figuras retóricas mais fortes, que é a ideia do homem com pedras no estômago. Ele diz: o homem moderno acaba por arrastar consigo, por toda parte, uma quantidade descomunal de indigestas pedras de saber, que ainda ocasionalmente roncam na barriga, como se diz no conto. Eu não sei que conto é esse, mas sempre eu lembro do Macunaíma, que come a perna lá do bicho, e aí ele vai fugindo e o bicho fala: cadê minha perna? Tô aqui, a perninha. Eu não sei, mas deve ser um conto meio parecido, inclusive porque vocês sabem que o Macunaíma, o livro do Mário de Andrade, tem muita relação com uma etnografia com os alemães que vieram fazer etnografia da Amazônia. Então, enfim, ele lia um pouquinho de alemão também, um pouquinho de alemão, né? Um pouquinho de alemão leio eu, né? Mas assim, tem um pouco essa relação. Mas eu não sei que conto é esse, não. Como esses roncos, denuncia-se a propriedade mais própria desse homem moderno, a notável oposição entre o interior, a que não corresponde nenhum exterior, e o exterior, a que não corresponde nenhum interior, oposição que os povos antigos não conhecem. O saber que é absorvido sem desmedida e sem fome, em desmedida e sem fome, e mesmo contra a necessidade, já não atua mais como um motivo transformador que impele para fora e permite escondido em um certo mundo interior e permanece escondido em um certo interior caótico que este homem moderno, com curioso orgulho, designa como a interioridade que lhe é própria. Aqui, gente, se vocês pegarem e compararem aquele trecho do Hegel, eu acho que seria bem interessante, é muito parecida a argumentação, muito embora esse texto todo é uma crítica ao hegelianismo. O que o Hegel diz?
Quando você transforma a filosofia em opinião, você transforma a filosofia numa espécie de elemento de uma subjetividade exacerbada, uma subjetividade a partir da qual nada de exterior se produz, nada de objetivo vem a ser. Você fica preso a figurações subjetivas da opinião que te bastam. É um pouco o que ele está dizendo aqui. Você engole essas pedras sem nenhuma fome porque você não precisava desses conteúdos. Esses conteúdos não vieram em relação àquilo que você estava buscando. Você simplesmente vai acumulando esse acúmulo de saber que você engole e que roncam na sua barriga com peso, e depois ele vai fazer aqui a figura da jiboia, né? Que é a figura que fica a cobra dormindo com o coelho na barriga, né? Enfim, que você não consegue nem se mover de tanto que você comeu, né? Comeu desse saber, de tanto que a erudição está te prendendo. E, ao mesmo tempo, essa erudição ela é apenas um índice cada vez mais forte de uma interioridade agigantada, mas uma interioridade que não vem a ser exteriormente nada, que não produz nada e, portanto, não se move para além dela. Então, essa imagem que ele faz do homem culto do século XIX é muito interessante e serve muito para nós, né? A gente tem muito essa ideia ainda do século XIX de que, por exemplo, a universidade é conteudista. Então, você vem aqui, come, sobre um monte de texto, você precisa ver, eu li um texto desse tamanho, aí o outro vem com um texto desse tamanho, o outro vem com um texto, sei lá, ali a súmula teológica, a súmula não, a súmula do juízo, a súmula teológica. Então, essa espécie de acúmulo que faz com que, muitas vezes, vocês mesmos tenham essa sensação de que, meu Deus, o que eu faço? Eu não sei, eu não li a súmula teológica, de novo. Eu não li a súmula teológica inteira, então eu não posso falar nada, eu não posso me mover. É como se você amarrasse pedras, né, no próprio pensamento. Isso é uma tópica que eu acho que está lá também no Hegel, né? O Hegel diz assim, onde você estiver da filosofia, você está em toda a filosofia. Não interessa esse acúmulo que transborda e que, ao mesmo tempo, não produz nada como exterior. E aí ele faz uma imagem muito legal desse homem culto, que tem, na verdade, ele tem um saber em torno da cultura, então ele sabe coisas sobre a cultura. Ele tem um saber que fica no pensamento de cultura, no sentimento de cultura, e dela não resulta nenhuma decisão de cultura. Nunca é cultura ela mesma. Eu sei muito sobre muitas coisas, mas eu nunca efetivo essas coisas. E aí ele vai fazer essa imagem. Se aquele pequeno povo bem conhecido de um passado não demasiado distante, refiro justamente aos gregos, havia preservado em si, no período de sua máxima força, um sentido ahistórico. Se um homem contemporâneo tivesse de retornar por magia aquele mundo, provavelmente acharia os gregos muito incultos, com o que então o segredo tão meticulosamente oculto da cultura moderna seria descoberto para a zombaria pública, pois de nós mesmos, nós modernos, não temos nada. E somente por nos enchermos e abarrotarmos com tempos, costumes, artes, filosofias e religiões alheios, nos tornamos algo dignos de atenção, ou seja, enciclopédias ambulantes, e como tais, talvez um Heleno antigo extraviado em nosso tempo nos dirigisse a palavra. Então, se fosse comparar um homem culto da Grécia Antiga e um homem culto da modernidade, você veria exatamente essa diferença. Né? Então, que esse homem que sabe viver historicamente, que sabe, portanto, consumir necessariamente essas verdades que levam com que ele construa o seu próprio pensamento, que são os gregos, ficaria diante do homem moderno rindo, porque esse homem não sabe nada, ele só sabe coisas que não são dele, ele não consegue pensar nada por si mesmo. Então ele faz um pouco essa imagem. E voltando um pouco a falar para vocês que a gente já comentou, é também, num certo sentido, aquela ideia de um espelhamento dos modernos nos gregos, que eu falei para vocês que o Vernon vai exatamente cortar. Aqui parece que, portanto, os gregos, esse povo heleno que nasceu ali um dia e dele brotou essa sabedoria, é o ponto final, ou um ponto para o qual nós sempre olhamos, nós modernos, nós ocidentais. Então, como se existisse entre nós, entre os modernos e os gregos, algum tipo de relação. Porque o que o Vernon diria, sim, você olharia para os gregos de outro modo, porque a racionalidade deles é completamente outra. Aqui não, há uma espécie de continuidade, percebem? Né? É como se a filosofia que estava lá nos gregos, ela se perdesse aqui nos modernos. Então, só fazendo esse exemplo de continuidade.
E aí ele vai falar desses homens, então, no próximo parágrafo, dos homens do Era Uma Vez, né? Esses homens do Era Uma Vez, que são homens que contam a história, né? Que contam essas questões da história e que não suporta viver historicamente. E por não suportar viver historicamente, também não suporta que a história tenha momentos ahistóricos. Em que sentido? Momentos que são mais potentes do que outros, momentos que podem ser arrancados do contínuo da história. A história é um tempo vazio e homogêneo, preenchido por fatos todos iguais. Por isso que ela desfila na minha frente e todas as épocas se equivalem. Tudo se equivale a tudo, porque nenhum momento é mais potente do que outro. Nenhuma personalidade é superior a outra. São todos homens do seu tempo. Né? Não há nenhum brilho, nada que escape a essa linha histórica. E aí ele vai dizer nessa questão, e aí ele traz novamente uma questão universitária, porque afinal de contas é disso que ele está falando, de uma cultura universitária, para próximo dele. Vale lembrar que o Nietzsche foi professor, né, universitário por um tempo. Nossa, se ele fosse meu colega, a gente ia odiar ele, porque ele pediu licença, não voltava nunca, né? E os colegas lá tudo tendo que dividir a carga horária. Ele disse, cadê o Nietzsche? Pô, ele fica inventando história, fica inventando doença. Mas enfim, ele era um helenista, né? Um grande helenista. Ele chega a dar aula na universidade, mas enfim, né? Ele se torna um pensador não universitário, né? Mas isso não quer dizer que ele, porque assim, toda essa crítica à erudição, isso não quer dizer que ele não soubesse grego, ele sabia grego super bem. Então não é que assim, vou pensar do nada. Mas é um pouco essa questão que ele está trazendo. Por exemplo, ele falava muito dos filósofos que vão pensar com hora marcada diante de rapazolas petulantes, que são vocês, tá? Eu sou o que. Bom, eu sou mulher, o Nietzsche já não ia nem pensar, né? Porque mulher não pensa, né? Enfim. Mas, assim, depois, se vocês quiserem, eu mando o texto da Scarlett Martin, que ela fala da mulher em Nietzsche, porque a Scarlett, que é a grande pensadora de Nietzsche no Brasil, né? Ela tem todo uma pesquisa, vários textos filosóficos que falam exatamente da figura da mulher, Nietzsche, né? Que não é nada lisonjeiro, como ele também não gosta muito dos homens revolucionários, enfim. A gente vai ver um pouco isso. Mas aqui ele vai falar desses rapazolas petulantes que vão para a universidade, que vão para a academia, pensar com hora marcada, pensar para receber créditos, né? Para contabilizar esses créditos. Um pouco que a gente estava falando aqui. Uma hora a aula é 15 minutos, tantos minutos, um crédito são 15 horas, ou seja, você está contabilizando esse tempo de pensamento, picotando esse tempo de pensamento, que é uma espécie de também de diminuição dessa capacidade histórica do pensador, e aí ele vai falar assim, pouco a pouco falta toda a congruência entre o homem e seu domínio histórico. São pequenas rapazolas petulantes que vemos tratar com os romanos como se esses fossem seus iguais. Então, como toda história se equivale, eu me coloco aqui da minha modalidade e falo com os gregos, com os romanos, com os grandes homens da antiguidade, de igual para igual, e E nos restos mortais de poetas gregos, eles revolvem e cavam como se também essa corpórea estivesse jazendo pronto para sua secção e fossem vilia, como se seus próprios corpóreas literários poderiam ser. Como se fosse, então, um corpo morto, vilia, uma coisa vil, uma coisa menor, que eu posso dissecar. Então, essa ideia é um pouco da leitura estrutural, né? De você disseca um cadáver, né? Você disseca um poeta grego como se ele fosse um igual, como se ele tivesse diante de você e fosse algo morto. E aí, nesse sentido, ele vai dizer que não faz muito sentido, nesse sentido, vai dizer, por que, você escolhe esse poeta e não qualquer outro? Por que isso e não aquilo? Já que nada tem uma potência em si, que nada tem uma diferença em si. Você não pode, de forma alguma, dar a algo mais valor do que a outro. E aí ele diz aqui, ou você não explica por que você valora. Admitindo que um deles se ocupe de Demócrito, esse sempre está sempre em meu lábio a pergunta: mas por que justo Demócrito? Por que não Heráclito, ou Fílon, ou Bacon, ou Descartes? E por que um poeta e não um orador? E por que, em geral, um grego? Por que não um inglês, um turco? O passado não é suficientemente grande para que nele se encontre algo junto ao qual vós mesmos não ficasseis tão ridiculamente gratuitos. Mas, como foi dito, é uma geração de eunucos, essa geração dos rapazes da academia.
Para o eunuco, uma mulher é como a outra, precisamente apenas uma mulher. A mulher em si, o eternamente inacessível, a mulher em geral, uma mulher genérica, e assim é indiferente o que fazeis, contanto que a própria história fique guardada, lindamente objetiva, justamente por aqueles que nunca podem, eles mesmos, fazer história. Então, essa imagem, que não é uma imagem hegeliana, mas é uma imagem que também pode ser atritada um pouco a esse tema hegeliano. Se todas as partes da história se equivalem, e se todos os momentos da história aparecem para mim como dissecáveis e como iguais, e como opiniões subjetivas que estão na minha frente, passíveis de serem mensuradas, inclusive, pela minha própria capacidade de compreensão, que é uma compreensão moderna, se tudo para mim se equivale, é como se eu não tivesse potência para fecundar nenhum desses momentos. E como todos esses momentos são iguais e infecundos, porque eu sou incapaz de produzir uma cultura, eu sei sobre a cultura, eu estudo sobre a cultura, mas eu não decido sobre a cultura, é como um eunuco entre as mulheres. Falar que é machista, enfim, mas é um pouco essa ideia, né? Eu não posso fecundar nenhuma delas, portanto, elas são para mim todas iguais. E aí ele vai dizer um pouco assim, pode acontecer, seja o que for, de bom, de justo, como ato, como poesia, como música. Logo, o oco homem de cultura, que é esse homem moderno, olha para além da obra e pergunta pela história do autor. Então ele põe novamente isso que escapou para fora dessa linha classificatória, ele pega e devolve para essa linha. Ele arrasta novamente para essa linha. Então você encontra um poema que é uau, absurdamente fora da curva. O que você vai fazer enquanto acadêmico? Você vai dissecá-lo e tentar classificá-lo e colocá-lo numa caixinha. Ah, é um poema helenístico. Coloquei numa caixinha. E ao fazer isso, você contém exatamente essa potência ahistórica que estaria contida nesse poema, porque você o devolve para o seu lugar histórico classificatório. Então, essa ideia da classificação, que também é uma forma histórica muito própria à modernidade, né? A história, como você classifica, você cria os grandes momentos da história, né? Então, você cria essas ideias que a gente tem, o Renascimento, a Idade Média, os grandes movimentos. É lógico que esses termos já existiam antes, mas você cria espécie de diques, estanques, né? Você dá as datas de quando isso acontece, de quando acabou uma coisa, você fixa esses marcos, então você tem uma história toda recortada e toda classificada nas suas potências. Nenhum momento escapa, percebem? Então, eu não vou falar do século XII, você fala da Idade Média. E se eu falar do século XII, que é um século brilhante, aliás, vários séculos são brilhantes, do ano das maravilhas, né? Se fala, às vezes, o que é um ano de maravilhas? É um ano que escapa a linha dos outros anos, né? Um ano que acontece alguma coisa, tipo o ano passado foi um ano das maravilhas, porque maravilha não é coisa boa também, pode ser uma porcaria, tá? Porque foi um ano que ninguém vai esquecer, né? 2020, o ano da pandemia, né? Então, foi um ano que no contínuo da história, por exemplo, eu estou aqui na UNB há 12 anos, já dei esse curso 1 milhão, muitas vezes, 1 milhão não, várias vezes. E aí está no contínuo da história. Aqui está sendo diferente, por quê? Porque a gente foi para um ano, já está virando meio normal agora, né? Mas a gente foi para um ano que estourou esse contínuo. Então, essa história da ahistoricidade, essa história da potência, das potencialidades específicas, é o que a história objetiva apaga. E é exatamente isso que ele está criticando, essa tentativa, então, de viver esse mundo histórico, né? Enfim. E aí ele vai falar também, muito próximo ao texto do Hegel, o quanto essa historicidade ela é problemática quando ela tem que se haver com a filosofia. Tem um bicho fazendo barulho aqui dentro. E só falta ser um morcego, hein? Acho que não é um morcego, mas faz um barulho bem estranho. Deixa eu ver. Ah, lá vem o momento morcego, né? Peraí, eu vou ver, tá? Peraí, 5 minutos.
Não é um morcego, é um bicho estranho, mas não é um morcego. Mas tem alguma coisa fazendo barulho aqui, mas enfim, deixa para lá. Voltando então ao morcego, tá vendo? O morcego é um momento histórico. Ele vai falar, por exemplo, ele vai fazer a mesma argumentação do Hegel, num certo sentido. Diante da religião e da filosofia, essa história ela entra num uma certa contradição, porque como é que eu vou julgar historicamente uma religião, sendo que a religião ela é algo que se põe fora da história? Vai falar exatamente dessa, ou uma forma artística. Como é que eu julgo uma forma artística? Vale lembrar que o Nietzsche era muito ligado a essas relações com as artes, né? Como eu julgo um grande artista historicamente, devolvendo para uma caixinha histórica. Exatamente é chato essas questões quando eu faço isso. E aí ele vai falar aqui embaixo, por algum tempo, talvez a filosofia hegeliana, ainda fumegante em cabeças mais idosas, ajude a propagação daquela inocência, por exemplo. Espera que alguém chegou. Quando distingue a ideia do cristianismo de suas formas de manifestação, ou seja, como Hegel deu conta exatamente de pensar historicamente aquilo que seria exatamente ahistórico, né, que está lá no texto do próprio Hegel. Diversamente imperfeitas, e quando se dizem que é o diletantismo da ideia revelar-se em formas cada vez mais puras e, por fim, ou seja, na forma certamente mais pura de todas, mais transparente, mesmo quase invisível no cérebro do atual teólogos liberais vulgares. Então, essa ideia, então, dessa crítica ao hegelianismo, essas cabeças hegelianas fumegantes, claro que ele está criticando uma figura específica desse hegelianismo, mas, assim, ele fala, tenta dar conta de todas as contradições, apagando exatamente o que seria esse elemento de brilho desse momento histórico. E aí ele vai falar um pouco aquilo que eu falei para vocês também quando a gente estava lendo o texto do Hegel, dessa ideia, o Batman, sei, será que ele entrou aqui? Será que foi, né? Ver aqui, Nevermore, né? Não, mas aí no corpo. Não, mas sabe que fez um guinchinho? Eu nunca vi um morcego. Eu até queria ver, mas não aqui agora, tá? Sim. Quando eu tivesse, não quando eu tô aqui sozinha, né? Mas assim, quando eu tivesse com pessoas. Eu nunca vi, deve ser bem bonitinho, né? Tá louco, agora eu fico olhando. Porque eu ouvi uns barulhinhos, mas acho que é lá fora, porque lá fora tem muito, né? Bom, voltando, né? Eu falei para vocês várias dessa comparação que o Hegel faz da filosofia com a criança. E um pouco o que acontece com esse tipo de metáfora, né? E aí o que a gente faz? A gente pega essa metáfora e leva ao extremo. Eu não tenho muita não de bichinhos, mas assim, sei lá, né? Não queria encontrar com ele, assim. Né? Quando eu chego aqui da UNB, quando eu chegava, né, na época do tempo normal, eu vi eles voando assim. Mas eles é muito rápido, né? Você nunca via, assim, você faz. Mas assim, tô voltando. Ele vai falar exatamente dessa questão, ele vai dizer, então, se a Grécia era uma infância da humanidade, e esse processo foi se sedimentando, significa, então, que nós nascemos encanecidos, né? Nós nascemos velhos, nós nascemos já na velhice da humanidade, nós somos a velhice da humanidade, ele diz aqui. A velhice, porém, convém agora uma ocupação senil. O que os velhos fazem? Ou seja, olhar para trás, fazer as contas, concluir, procurar consolo no que foi por meio da recordação. Em suma, cultura histórica. Então, esse sentido do século XIX como uma espécie de cultura envelhecida, que olha para trás e faz as contas com o passado como se tudo estivesse dado. Né? E ele diz, a espécie humana, porém, é uma coisa tenaz e persistente, e não quer, após milênios, nem mesmo após centenas de milhares de anos, ser observada em seus passos para diante e para trás, isto não quer, de modo algum, ser observada como um todo por esse pontinho de átomo infinitamente pequeno, o indivíduo humano. Então, eu não quero, na verdade, que toda a humanidade é muito grande, eu não quero que toda a humanidade, toda a potência da humanidade acabe exatamente nessa figura individual do homem moderno, né, desse encanecimento moderno. E aí ele vai dizer como se a gente tivesse que viver sempre na modernidade de um memento mori. Memento mori é um termo que vem do latim, talvez, mas ele vem um pouco da teoria da arte. O Nietzsche faz muitas metáforas artísticas. Depois, se vocês quiserem estudar Nietzsche, tem um professor que trabalha com isso, que é o André Muniz. Tem mais de um, mas o André é o que eu conheço mais.
que agora está trabalhando com estética também, porque o Nietzsche é muito próximo, realmente, a essas questões da pintura. Se vocês lerem um texto inteiro, vocês viram, ele cita Rafael, ele cita vários músicos, ele cita Shakespeare, e aqui ele vai o Memento Mori, que não é um termo que vem só da pintura, mas ele continuou muito vivo na pintura, né? O Memento Mori é o Vanitas, na verdade, né? Vanitas é uma pintura que lembra que você vai morrer. É aquelas pinturas de flores, de fruta podre, de caveira, que é muito comum no Barroco, no Renascimento também tem vários. É mais comum na Idade Média, você pinta uma caveira. Tal, então, te avisa que você está aqui, essa vida passageira, né? Então, é o memento mori. Ele diz, então, que essa cultura histórica, ela vive lembrando da morte. E se a gente invertesse isso, esse encanecimento inato, e fizesse um memento vivere, lembrasse que a gente vive, né? Então, se você invertesse essa cultura, e aí ele fala que o grande homem, talvez, seja aquele que seja um homem contra a história, que ele fala aqui. A consideração amarga e profundamente séria sobre o desvalor de todo acontecimento, sobre o estar maduro para o julgamento do mundo, que é essa ideia do estar maduro para o julgamento do mundo, é o fenomenólogo que vê, portanto, todo o processo já em silhueta como brincadeira de criança, né? Como diz o Nietzsche, o Hegel. Liquefez-se na consciência cética de que, em todo caso, é bom saber todo o acontecido, porque é tarde demais para fazer algo de melhor. Assim, o sentido histórico torna seus servidores passivos e retrospectivos. Quase que somente por esquecimento momentâneo, precisamos da intermitência desse sentido. O doente da febre histórica se torna ativo. Então, essa ideia de uma espécie de doença histórica, dessa doença que o historicismo causa, que ele começa falando lá no primeiro capítulo, na primeira parte, dessa insônia ruminante que impede que você seja feliz e, no limite, impede que uma civilização prolifere, se engrandeça, porque essa civilização ela vai se arruinar, que é um pouco o que ele está dizendo da civilização moderna. Aliás, Nietzsche é um grande crítico do que a gente chama de modernidade, né, das fachadas da modernidade. Inclusive, as críticas que ele faz à figura feminina, à emancipação feminina, é porque isso seria simplesmente uma fachada falsa da modernidade. Mais uma das fachadas da modernidade. Né? São esses elementos dessa cultura histórica. Mas aí ele vai falar aqui na página 68, ele vai pegar exatamente aqueles exemplos do Hegel, Deus que existiu, que andou sobre a Terra e tudo que existiu, existiu para que a consciência tomasse para que o espírito tomasse consciência de si. Vocês lembram disso, né? Todo que existiu, o espírito que andou sobre a Terra, ele andou sobre a Terra, o espírito de Deus que andou sobre a Terra, ele andou sobre a Terra para que a consciência tomasse consciência de si. Vocês se lembram disso? Aí o que o Nietzsche faz? Ele retoma exatamente esse modo de falar, né? Então ele diz assim: essa história entendida hegelianamente foi chamada com escárnio a perambulação de Deus sobre a Terra. Deus este que, entretanto, por seu lado, só é feito pela história. Esse Deus, porém, tornou-se no interior da caixa craniana de Hegel transparente e inteligível para si mesmo, e já galgou os degraus dialéticos possíveis do vir a ser até chegar a essa autorrevelação. De tal modo que, para Hegel, o ponto culminante e o ponto final do processo universal coincidiam em sua própria existência berlinense. Ou seja, como se tudo tivesse existido, tudo que existiu, todas as partes da Terra, todas as civilizações existiram para serem explicitadas e explicadas nessa dialética hegeliana. Aliás, ele teria mesmo de dizer que todas as coisas que viriam depois dela só devem ser avaliadas propriamente e como a coda musical de um rodó da história universal, ou ainda mais propriamente como supérfluos. Ou seja, não só ele desenhou todo o passado e condicionou todo o passado a esse movimento dialético que circunscreve todos os fatos num mesmo processo, como também Hegel desenhou o processo do futuro, a coda, né? Então, como se fosse simplesmente uma coda. O que é a coda na música? É um retorno, né? Você volta. Então, uma espécie de coda da história universal. Ou seja, não só eu já desenhei tudo o que é, o que foi, eu desenhei tudo o que virá a ser. Portanto, eu condiciono não só o passado, como também o futuro a esse desenho dialético. E essa idolatria do factual, né? Essa idolatria do que está dado. E aí ele vai falar dessa potência da história, como ela passa a ser também
isso ele está falando muito da universidade, da academia, tal, e dos jovens, pensadores da época dele, é uma espécie de sim ao status quo, porque se tudo que veio a ser para que fosse assim, ó, uau, né? Se tudo está caminhando para o melhor e nós estamos caminhando para aquilo que Deus é, inscreveu na natureza humana para que ela desenvolva, para que o espírito se conheça, então vamos esperar, né? E aí ele diz isso. Todos esses homens que são presos à potência da história, eles dizem o seu sim a toda a potência, seja esta um governo, uma opinião pública ou uma maioria numérica, e movimenta seus membros precisamente no ritmo em que alguma potência puxa os fios. Se todo sucedido contém em si uma necessidade racional, se todo acontecimento é o triunfo do lógico ou da ideia, então ele está fazendo uma crítica exatamente àquilo que a gente leu no texto de Hegel. Então, depressa, todos de joelho e percorrei ajoelhados toda a escada dos sucedidos, como não haveria mais mitologias reinantes. Então, já que tudo foi dado e que a gente tem que percorrer aquele caminho inorgânico, ok, vamos percorrer de joelho, como crentes, né? Crentes nessa potência histórica. E aí ele vai dizer, mas aqui embaixo, tomar tudo objetivamente, não se zangar com nada, não amar nada, compreender tudo, como isso torna brando e maleável. Esse é o cientista moderno, né? O cientista neutro. Então, eu compreendo, eu avalio, eu não brigo, né? Eu não amo mais um autor do que outro, eu comparo, né? Assim, eu não faço nenhum tipo de juízo de valor, né? Porque eu só comparo, eu só analiso, eu só disseco, né? Enfim, um pouco o que a gente vem fazendo aqui, né? Eu comparo autores, não, eu não falo eu não falo mal de ninguém. E aí ele vai dizer então que isso é e mesmo quando é que isso é, na verdade, o que torna maleável esse sujeito pensador. E mesmo quando o educado nessa escola alguma vez se zanga publicamente e se irrita, isso causa alegria, por bem se sabe que a intenção é apenas artística, é ira e estúdio, e, no entanto, inteiramente sem ira e estúdio. É uma ira é, voltada para essa questão da constância, né? Enfim, parece que você está assim, se voltando contra uma teoria, mas não, você está simplesmente fazendo o seu trabalho como um grande burocrata do saber, que é essa figura do filósofo, né, que o Nietzsche está fazendo aqui. E aí ele vai falar, então, que o grande homem, o grande pensador, ele pensa contra a história. E aí ele fala assim, é, ele sempre nada contra a correteza da história, seja quando combate suas paixões como mais próxima fatalidade estúpida de sua existência, ou quando assume o dever da honestidade enquanto a mentira urde ao seu redor e sua rede cintila. Se, de modo geral, a história não fosse nada mais do que o sistema universal da paixão e do erro, o homem teria de ler nela, assim como Goethe aconselha que se leia o Werther, como se ela clamasse: "Sê um homem e não me sigas". Se é o lugar do erro, não me sigas, seja um homem contra a história. Por felicidade, porém, ela guarda também a memória dos grandes que combateram contra a história, isto é, contra a potência cega do efetivo, e coloca a si mesmo no cadafalso a destacar precisamente aqueles com as naturezas propriamente históricas que pouco se afligem, como o assim é, para, em vez disso, com sereno orgulho, seguirem seu assim deve ser. Então, esses homens que não se abaixam, se colocam diante da potência da história. Diga, Bruno. Diga. Boa Desistiu? noite, tudo bem? Tá. Oi. Não, eu não sei se estou tendo uma dificuldade, mas a história que eles estão fazendo a crítica é aquela história, eles estão visualizando a história como algo determinista, Também. Sim, é isso? Então, também. assim, você tem que combater essa história determinista que não vale a pena de você se apegar. Não é como um referencial de algo que, assim, a história é algo que aconteceu e para você ficar, ter uma noção de como que as coisas chegaram até agora, mas que o que chegou até agora não quer dizer que vai ser o mesmo daqui para frente. Uhum. O que eles estão combatendo, o que eles estão criticando, é essa ideia de determinismo na história, isso? É isso.
Ah, que, na verdade, eu falei um pouco disso quando aquelas metáforas hegelianas do próprio texto do Hegel, que são metáforas de plantas, hum, elas levam um pouco a esse determinismo, né? Elas produzem um pouco esse determinismo, porque é como se a história fosse uma espécie de segunda natureza, né? Não sei, porque se como a semente vai se negar como semente para ser árvore, que vai se negar como árvore para voltar a ser semente, então essa hum, metáfora que é uma metáfora biológica, biologizante, ou as metáforas da criança, elas levam também a uma visão hegeliana que é determinista, um modo de conceber a história deterministicamente. E eu não sei se é exatamente se dá para reduzir Hegel a isso, mas sim, o hegelianismo nesse sentido, sim. Então, essa escola hegeliana, que o Nietzsche está aqui criticando, que faz da história uma ciência objetiva, hum, que faz a história uma ciência dialética, aplica a dialética à história, aplica a dialética aos fatos, portanto, está sempre ali, né, fazendo sim aos fatos, o que foi, portanto, a gente não pode mudar, e esquece exatamente essa potência histórica dos momentos que escapam, vamos dizer assim, a esse desenho dialético. Agora, num certo sentido, aí também fazendo um pouco advogado do diabo, ele está criticando o hegelianismo. E aqui, claro, criticando Hegel, ele cita Hegel também. Mas, assim, não sei se alguns momentos, exatamente os momentos mais críticos, ele não se aproxima exatamente da crítica que o Hegel faz àquele modelo da história da filosofia como doxografia, ao modelo da crítica da erudição do Hegel. Então, eles se afinam muito em algumas coisas, né? Agora, é claro, ele faz aqui essa piadinha aqui da cabeça berlinense de Hegel, se vocês compararem ao trecho em que Hegel fala o Espírito de Deus que andou sobre a Terra, ele está fazendo uma paráfrase, uma paródia, né? Parodiando, inclusive, uma linguagem hegeliana, né? Desse modelo de escrita hegeliano, para falar, e jogando um pouco numa espécie de absurdo, ridículo, né? Tudo que existiu na Terra, o Deus que existiu, a potência divina, existiu para acabar em Berlim, aqui na modernidade, né? Então ele faz uma figura um pouco ridícula, né, nesse hum. sentido, né? E é interessante que ele pega exatamente os exemplos de Hegel, né? E aí, assim, no finalzinho do texto, acho que fica mais claro isso, porque a gente está um pouco nesse período pós-hegeliano, né? Assim, para quem assistiu a palestra do Fábio, e quem não assistiu vale a pena assistir, que ele fez naquele Utopia e Território que a gente fez, aquele ciclo de palestra que a gente ainda está fazendo, inclusive depois eu convido vocês no final. O que o Fábio fez foi muito um desenho das idas e vindas das leituras de Hegel, né? Ele fez muito isso por causa da noção de utopia, ou essa noção de progresso, a noção de iluminismo. Nietzsche pode ser visto como um grande crítico dessas questões. A noção de progresso, a noção de iluminismo, dessa ideia de uma racionalidade que se desenvolve plenamente na história, tá? Como estava em Kant, como parece de outro modo em Hegel. Então, ele talvez seja um grande crítico exatamente desse modelo, né, do modelo que está posto pela racionalidade iluminista. E aí depende um pouco do comentador, né? Você pode ver Nietzsche, o Habermas vê assim, Nietzsche como um anti-iluminista radical, que abre exatamente a porta para toda a crítica ao iluminismo, que vem na linhagem do Foucault e dessas figuras que vão ser críticas à racionalidade iluminista, ou você pode ver o Nietzsche como um hiper-iluminista, né? Ele fez mais uma volta de esclarecimento, né? Porque ele colocou em questão até aquilo mesmo que o esclarecimento não tinha colocado. E aí são questões que a gente precisa, enfim, pôr dentro das leituras nietzschianas, né? Porque Nietzsche é uma figura muito escorregadia, no certo sentido. Mas aqui no final, por exemplo, Nietzsche está fazendo um comentário que aponta um pouco para aquilo que o Fábio estava mostrando para a gente, o como foram as assimilações de Hegel, né? Você tem os hegelianos dessa geração, que é uma geração posterior, que são esses hegelianos ligados à ideia do Estado, à ideia do status quo, e você tem os hegelianos de esquerda, ligados a um socialismo mais utópico. Então, você tem essas figuras que estão desenhando, vamos dizer assim, o panorama histórico do século XIX. Nietzsche fez aqui uma crítica veemente, eu acho, essa historicidade acadêmica, determinística, tal, mas no finalzinho, que ele vai falar dessa questão também da nascente sociologia, que é, num certo sentido, uma ciência
dos fatos e uma ciência da estatística, e essa ciência que depois vai apontar para além de um socialismo utópico, mas um socialismo científico, pensar a sociedade a partir desses elementos, ele também faz uma crítica aqui dessa mesma toada, criticando essa questão hegeliana, que ele vai falar exatamente dos grandes homens da história, e não de uma história que tem o ponto de vista das massas. Ele fala aqui no final. Então, é uma crítica que ele faz a esse homem revolucionário, aparece mais de uma vez, que é o homem que tem a moral do rebanho, que é o homem que pensa a partir de baixo, que é o homem que pensa pelas massas, que pensa a partir da estatística, e que abandona exatamente esse voo das grandes águias, né, que ele vai falar. E aí, enfim, a gente percebe um pouco um diagnóstico de época. Ele está falando, então, desse outro modelo hegeliano, que ele fala um pouco aqui no final, né? Para preparar o caminho e essas criações, basta que se continue a escrever a história do ponto de vista das massas, e a procurar nelas aquelas leis que podem ser derivadas das necessidades das massas, portanto, as leis do movimento das mais baixas camadas de lama e de argila da sociedade. Então, como essa história que é invertida, né? Eu não penso mais também as grandes ideias que movem o mundo, eu faço com que esse movimento dialético ele se volte para baixo, né? Que é um pouco a questão desse movimento dos socialismos utópicos, enfim, e dos socialismos científicos, que vão criticar os socialistas utópicos, exatamente nesse modelo. Nós vamos tentar pensar a sociedade, pensar uma sociedade não a partir dos grandes pensadores, dos eruditos kantianos, né, que movem as ideias, mas sim a partir dos seus elementos materiais, né? Então, mas aí ele vai criticar do mesmo jeito. Somente sob 3 perspectivas as massas me parecem merecer um olhar. Uma vez como cópias emaranhecidas dos grandes homens, impressas em mau papel e com chapas gastas, em seguida como obstáculos contra os grandes e, enfim, como instrumento dos grandes. De resto, leve-a o diabo e a estatística. É horrível, se vocês forem pensar, né? Claro que ele está falando dessa ideia de uma massificação, mas, né? Como a estatística prova que há leis na história? Leis, sim, ela prova como é comum e repugnantemente uniforme a massa. Devemos chamar de leis o efeito dessas forças de gravidade que são a estupidez, o arremedo, o amor e a fome? Ora, vamos admiti-lo, mas com isso também se estabelece a proposição: enquanto há leis na história, as leis não valem nada e a história não vale nada. Mas é precisamente aquela espécie de história que está agora universalmente em apreço, aquela que torna os grandes impulsos das massas como os mais importantes e o principal na história, e considera todos os grandes homens apenas como expressão mais nítida, por assim dizer, como as bolhas que se tornam invisíveis sobre a torrente das águas. Então, essa ideia de história, que é uma história cientificista, colada ao fato, colada às massas, no sentido de pensar muito mais esses movimentos sociais, socialmente ancorados, do que os grandes homens, né, do que essas grandes bolhas de sabão. Então, esse final aqui também põe um pouco esse diagnóstico de época do jovem Nietzsche, né, sem apagar, enfim, essas questões que ele fala desse grande desenho do hegelianismo. Então, põe também os problemas que esse sistema vai imprimir nas noções de história, tanto na história acadêmica, né? Então a história da filosofia se transforma em história da filosofia, como Hegel disse. E o que isso significa? Que Demócrito equivale a Descartes, que Descartes equivale a Locke, tanto faz, em algum sentido. E por outro lado, que essa história determinada pelos fatos, ela é a história das massas e não dos grandes homens ou das grandes bolhas, né? Dos grandes elementos distoantes da massa. Então ele põe um pouco essa questão. O final tá indo bem, né? O final não é tão legal, mas assim é um pouco que aponta essa questão de uma ideia de história que se deveria ser escrita tendo como foco não o comum, o contínuo, mas sim o descontínuo, né? Nesse sentido. E é essa grande crítica que ele faz a Hegel. Depois vocês vão ver o Adorno, no texto que a gente vai ler aula que vem, sobre o progresso, ele critica Nietzsche, né? Um criticou outro, porque ele tenta exatamente retomar essa ideia de progresso. É óbvio que de um ponto de vista crítico. É óbvio que a noção de progresso, tal como ela foi aqui
criticada por Nietzsche, essa noção de que a racionalidade vai se iluminando, tal, ela é problemática, inclusive ela apontou para vários determinismos históricos, e ela se transforma num mito, num certo sentido, ela vira uma mitologia, e depois ela também é desviada para outros elementos que são esqueci o nome, que são essa racionalidade, que não é mais a racionalidade do iluminismo, mas é uma racionalidade instrumental, ela é instrumentalizado, sim, mas o Adorno vai dizer que nessa dialética das noções de progresso é preciso conservar ainda esse elemento projetivo para o futuro, que é sempre um passo novo de reconciliação. A gente vai ver esse texto depois do Adorno, que se chama Progresso, que é óbvio que não vai entrar na linha do progresso, né? Hoje em dia, ordem e progresso, é um pouco o que o Nietzsche está criticando aqui. Ordem e progresso é um lema do positivismo do século XIX, né? Pensa exatamente esse ordenamento social e esse ordenamento da natureza como determinados e como indo sempre para um melhor, né? Então, essa noção de progresso positivada, que não é hegeliana nesse sentido, né? Porque é o contrário, eles são positivistas, né? Mas que traz um pouco esse problema para perto do texto que a gente vai ler do Adorno. E voltando, se vocês quiserem, então, pensar um pouco, a gente vai falar depois do abandono, vamos dizer assim, de Hegel e dos retornos a Hegel, né? E o Fábio faz muito esse movimento na palestra dele, se vocês quiserem lá assistir, não sei se vocês assistiram já, ele vai falar exatamente disso, né? A noção de utopia, que era o tema, que está implicada numa noção de progresso, porque só a utopia, se você é capaz de pensar um melhor que é racionalizado, né? Então, por isso que a utopia, para alguns autores, é sempre moderna, e aí também é uma questão, porque há os autores que falam que existem utopias medievais, enfim, a Lohá diria que é anacrônico, né? Porque o termo não existe na Idade Média, né? E nenhum projetivo, nesse sentido de que a sociedade ela é construída racionalmente para um melhor, né? Visando um melhor. Então, essa ideia, que é uma ideia que está implicada tanto na utopia de Thomas More, como, né, na Nova Atlântida do Bacon, que é essa ideia de uma construção humana de uma sociedade melhor, que aponta sempre para o melhor, né? Que implica essa noção de progresso, como ela entra também em declínio no século XIX, e justamente em declínio com essa questão de que a filosofia teria algo a dizer nesse caminho projetivo, né? Então, você perde muito essa noção de um horizonte projetivo filosófico. Você passa a ter uma ciência que atua no aqui e agora, que atua sem essas grandes perspectivas, sem as grandes questões idealistas, atua no factual, né? Que é aquilo que a gente chama de positivismo, né? Então, você atua na massa, atua, enfim, e com a maior boa vontade de fazer o melhor, enfim, né? Mas sem esses grandes projetos, né? Sem essas grandes projetividades. E como isso depois retorna com Adorno, com Walter Benjamin, com esses autores que têm uma retomada exatamente do elemento filosófico que as ciências perdem nesse caminho do século XIX. Perdem exatamente porque criticam esse elemento projetivo. E um dos momentos que o Adorno dá bastante espaço é essa crítica nietzschiana, né? A uma racionalidade. Não a esse texto, porque esse texto, na verdade, é um texto do jovem Nietzsche, né? Enfim, a gente também, quando vai falar de Nietzsche, o Nietzsche mesmo marca nos seus livros as suas mudanças de perspectiva. Ele tem um momento, e esse momento agora, que embora ele esteja criticando a história, ele fica muito próximo a um tipo de ciência moderna. Depois ele diz que a própria ciência moderna é metafísica, né? Então ele diz que esse fogo nós também tiramos da fogueira de Platão, né? A metafísica que está implicada, por exemplo, nas noções darwinistas de evolução, tá? Então, e aí ele põe também a ciência moderna em crítica, mas ele fala disso dos livros, né? Ele vai explicando essas modificações dos livros. Então é muito difícil dizer, Nietzsche disse isso, até chegar em 1888, em que ele vai pensar esse tempo, o tempo do eterno retorno, que são outras questões também que a gente não vai ler aqui, então a gente leu esse texto, que é um texto do Nietzsche crítico da sociedade moderna. É uma tópica bastante forte, que você vai encontrar em toda a obra do Nietzsche. Mas voltando um pouco para a questão metodológica, uma das questões que é interessante do Nietzsche
é que o Nietzsche ele é um autor que dá para ser lido de modo estrutural? Sim e não, né? A gente tentou ler aqui, mas vocês viram que é um pouco diferente das outras leituras, primeiro porque ele se usa de muitas metáforas, os cortes são abruptos, inclusive porque esse texto é todo recortado mesmo, mas ele usa de muitos jogos de linguagem, ele faz uma tipologia, às vezes, o homem histórico, o homem suprahistórico, o homem hegeliano, em que você fica, às vezes, sem saber muito bem do que ele está falando, porque ele não explicita, né? Ele faz um jogo que é quase retórico, ou seja, que é quase próximo àquilo que seria uma linguagem artística, né? Enfim, uma linguagem não argumentativa no sentido forte, né? No sentido hegeliano, no sentido kantiano. E mais, a gente também não entende o Nietzsche se a gente não levar em conta, e isso aquilo que o Goldschmidt põe de lado, os póstumos, os textos que ele não publicou. Né? Então, também é uma outra questão, né? Que se Nietzsche é um autor que sobrevive a uma leitura estrutural rígida nesse sentido, né? Ou se ele exatamente mostra os limites dessa leitura estrutural. Eu acho que é uma questão, enfim, que a gente pode deixar aí e tal, assim. Eu acho que dá para ler, óbvio, a estrutura do texto, mas é óbvio que é um texto que é estruturado de uma outra forma, que faz saltos, que passa de uma coisa para outra, né, que põe muitas imagens, né, enfim, põe muitos jogos de linguagem, que te joga muito mais no meio de uma discussão que não se resolve, é um texto cheio de perguntas, perguntas retóricas, que são todos elementos que também condicionam uma outra leitura. E a questão dos póstumos é muito importante do ponto de vista metodológico, porque esses póstumos eles foram montados à maneira de um livro pela irmã do Nietzsche, Elizabeth Foster Nietzsche, e esse livro foi muito lido, ele foi lido inclusive pelo Heidegger, e pelos franceses também, Klossowski leu, acho que o Deleuze, enfim, era o que tinha, né? Era o livro póstumo de Nietzsche que chamava A Vontade de Poder. Esse livro ele teve uma relação forte com o nazismo. Depois, ao se voltar para os fragmentos, quando isso caiu em domínio público, quando se abriram esses arquivos Nietzsche, né? Porque quando ele pira em 88, ele está lá escrevendo vários pedaços de texto e coisas que ele já tinha escrito, então você tem vários póstumos desorganizados que ficam com um amigo dele, depois ficam com a família, obviamente, ele fica com a mãe e com a irmã, e elas organizam, a irmã organiza um livro com esses póstumos, só que ela monta, né? Então, ela localiza uma coisa do lado da outra e tal. E aí houve toda uma recuperação, e aí também é um trabalho nosso, do filósofo, o filósofo também é filólogo, no certo sentido, de encontrar a verdadeira ordem, ou pelo menos sugerir uma ordem mais condizente historicamente com a própria obra do Nietzsche, desses póstumos. E recuperar, então, aquilo que tinha sido escrito nos anos 70, aquilo que tinha sido escrito depois, e não colocar tudo junto num recorte. E quem fez esse trabalho foram dois italianos, Colli e Montinari, tanto que a edição que se usa hoje dos póstumos é a edição Colli e Montinari. Então, é um trabalho também, que é um trabalho interno à técnica filosófica, né? Aquilo que também o filósofo acadêmico, especialista faz. Você recupera exatamente a dimensão desses textos. Então, você trabalha muito próximo, quase que de uma teoria da genética, né? De teoria genética dos textos, né? Qual foi a gênese desse texto? Com uma implicação política filosófica muito grande, porque você fez com que esse livro, esse Colli e Montinari fizeram com que esse livro, A Vontade de Poder, que foi um livro instrumentalizado pelo nazismo e pela irmã, que a irmã dele era meio nazista, era nazista. Não existe meio, né? Essas coisas não existem. Tenha sido desmascarado, tenha sido colocado na berlinda da história, né? Então, mas isso internamente, por outro lado, internamente a obra, esse texto não existe, né? Então você pôs fora, não é uma obra de Nietzsche. Por outro lado, é uma obra da história da filosofia, porque quando você for tratar de Heidegger, muito provavelmente você vai voltar a Heidegger aquilo que ele leu, e ele leu esse livro. Então, eu acho que são dimensões históricas da história histórica que se colocam também no horizonte, para além do que a leitura estrutural dá conta. A leitura estrutural não dá conta disso, porque a leitura estrutural diria, se são póstumos e não foram publicados, eles não nos interessam. E são, às vezes, muito fragmentados mesmo, são fragmentos, são partes, a gente não sabe muito bem exatamente o que Nietzsche queria fazer com eles. Qual era a importância que ele dava para aquilo, se era um experimento
eu gosto muito da ideia da Scarlett, ela diz que ele passa a trabalhar com experimentos do pensamento, então ele experimenta modos de pensar. Esses fragmentos, às vezes, são contraditórios, então você fica tentando encontrar uma lógica nesses fragmentos, às vezes, uma lógica estrutural dos fragmentos, talvez seja algo que escapa exatamente ao que ele quis fazer, né? O que ele estava propondo, né? Explicitando. Mas aí é uma questão também dos leitores de Nietzsche. Há vários modos de se ler esses póstumos, sabe? Mas queria trazer essa questão, porque é uma questão de método. Mostra a importância de algo que parece que é menor dentro da filosofia, que é esse nível quase filológico, quase arqueológico, que o especialista em filosofia também assume, né? Ele assume um pouco esse papel de reconduzir o texto à sua face original. Você vai fazer isso com os gregos, você vai fazer isso com textos latinos, textos que nos chegaram aos pedaços, você vai tentar ler esses textos, tentar colocá-los numa ordem, tudo isso que é muito próximo à ciência da filologia e da história histórica, também é muito importante como instrumental para a filosofia. Exatamente para a gente desmistificar algumas coisas também, não é assim, importante só por uma questão de erudição. Né? Você também repõe algumas coisas, né? Você repõe alguns elementos, alguns elos nessa cadeia, alguns elementos nesse movimento. Então, fica aí um pouco essa questão, né? Se Nietzsche é ou não um autor que coloca em xeque, vamos dizer assim, uma leitura da estrutura argumentativa, e se ele não faz isso de propósito, exatamente por um uso retórico da linguagem, então, né, mostrando como os filósofos tentaram colocar para fora a imagem, mas ela volta e ela se incorpora no texto, e tem essa questão também dos póstumos, né, que em Nietzsche não pode ser colocada na berlinda, não dá para você falar, não, com os póstumos eu não trabalho. Dá para você falar, se você se circunscrever, vou trabalhar só com Para Além de Bem e Mal, vou trabalhar só com Zaratustra, ok, isso é uma circunscrição de método, mas não dá para você falar que você vai estudar Nietzsche e colocar esses póstumos de lado. Até porque você vai cair nessa sombra, né, de um Nietzsche nazista, que você não sabe se disse aquilo que disse, ou por que disse aquilo, né? Por exemplo, a questão que eu falei para vocês, depois Nietzsche, nesses póstumos, retoma muito a questão do eterno retorno, aos fragmentos de Heráclito. Heráclito é outro autor que chegou para a gente fragmentado, né? Por um alemão, enfim, um filósofo alemão, que reorganizou essas partes, né? No que a gente tem hoje de edição dos pré-socráticos, inclusive a ordem em que os trechos de Heráclito aparecem, né? E o Heidegger vai criticar exatamente, ele vai falar que o fragmento 16 não devia ser o 16, devia ser o primeiro e tal. Foi uma ordem sugerida, segundo uma técnica, por um filólogo, um filósofo. Então, também, e aí esse Heráclito que o Nietzsche recupera é um Heráclito do eterno retorno, né? De um tempo que volta sempre, que sempre reconstrói. Tal. Então, em que perspectiva ele está dizendo isso? Ele acredita mesmo factualmente que o tempo volta, ou ele está fazendo um experimento de pensar uma história para além daquela que está dada como fato no século XIX. Aí são lances interpretativos dos comentadores, da comunidade nietzschiana, tá? Que é muito rica e no Brasil muito bem representada. Nós temos nietzschianos, muitos nietzschianos no Brasil, né? Assim, pela escola da USP, pela escola da Unicamp, que eu conheço mais. A escola da USP vem da Scarlett, né, da Scarlett Martin, a escola da Unicamp do Giacoia, a gente tem vários orientandos do Giacoia aqui no departamento, né, de filosofia, e acho que tem um orientando da Scarlett também, ex-orientando, né, hoje em dia ninguém é orientando de... o meu orientador, no fundo, também era nietzschiano, esqueci, mas é que ele é um nietzschiano, ele é mais nietzschiano que o próprio Nietzsche, então, né, ele já foi o eterno retorno, mas ele escreveu sobre Nietzsche, signos e poderes em Nietzsche, tá aqui na minha cara. Também. Diga. Dá tempo para mais uma? Dá, deixa eu ver aqui. Dá, rapidinho. Tá. Que tem. Tá. Então, essa crítica que está sendo feita à história é uma crítica à visão histórica daquele momento. Sim. Tá. Porque aí, conforme você vai falando, essa questão do filólogo, né? E organizar essas obras,
não tem como fazer se não tiver um conhecimento histórico, né? Sim. E Aí, o que aí eu talvez, aí de novo, eu posso estar repetindo a pergunta, mas essa história que está sendo criticada é a história histórica, é isso? Ou a história como só um saber vazio, assim, erudito, né, que ele fala. Mas assim, está confuso, porque é difícil de você desprezar a história, ou pelo menos para mim, não sei. então, aqui ele fala de desprezar se ela não interessar para a vida, mas ele está criticando exatamente a história hegeliana. Essa história que é desenhada dialeticamente e que, portanto, é capaz de dar conta de todos os fatos do mesmo modo, então essa dialética hegeliana, e que aponta para um próximo passo também dialético do futuro, né? Dialetiza também o futuro. Ele está criticando essa história, mas, num certo sentido, vale lembrar, o próprio Nietzsche ele é um filólogo, um historiador. Quando, por exemplo, quando ele mais para frente, por isso que eu falei, não dá para falar Nietzsche aqui na genealogia da moral. O que ele vai fazer? A genealogia dos termos da moral. Historiciza, ele mergulha historicamente em como se construiu, né? Então não é mais um fenômeno de origem arqué que nasceu lá em Platão, não. Ele vai esmiuçar e mostrar como muitas vezes a questão está muito mais implicada num problema histórico local, assim. Então, por que você tem uma moral que sobrevive à outra, que muda os valores, né? Que muda os valores que eram os valores da grandeza, da superioridade, os valores da humildade, né? Enfim. Então, ele vai trabalhar essas questões que, evidentemente, claro, ao modo dele, são históricas, né? Então, do cristianismo, o Paulo como grande moedeiro falso, né? Por que ele é o grande moedeiro falso? Paulo, porque Paulo inverte os valores, né? Ele pega o cristianismo, ele pega Cristo, transforma em cristianismo, ou seja, transforma em sistema e inverte os valores grandiosos da Roma antiga. Então, né? Fala, não é Cristo, Cristo é um idiota, ou seja, um homem apolítico, é Paulo, né? Então ele faz um pouco esse movimento. E esse movimento, por mais que, claro, seja uma história que os historiadores não vão levar em conta no sentido de que não é factual, não é documental, é histórico, né? É um processo histórico. E exatamente, você historicizar, você tira exatamente esse elemento metafísico, né? Da moral. Então, não é que ele não historiciza, mas que história é essa, né? Exatamente. Não é essa história dialética, hegeliana, que vem a ser. Isso tudo também, aí você vai ter pensadores nietzschianos que encontram relações de Hegel com Nietzsche. Nietzsche é uma figura muito controversa, no sentido de que é um filósofo muito abrangente, né? A gente vai ver daqui para frente que a palavra metafísica ela vira uma espécie de xingo, tá? Ela vira uma espécie de para o Nietzsche já começa uma espécie de palavra ruim. O que é metafísico é aquilo que não tem suporte, que foi inventado por alguma coisa e esconde a sua invenção, né? É o que Nietzsche vai dizer da metafísica platônica. A metafísica platônica ela esconde de onde ela veio e o porquê que ela transformou os valores. Então. Mas essa a gente vai ver. A próxima etapa do curso é todo sobre a palavra metafísica. Que, a partir de um determinado momento, a partir da modernidade, é um sinônimo de filosofia, né? Porque as meditações metafísicas, elas se chamam meditações de primeira filosofia, que era como se chamava a filosofia, porque tudo era filosofia, medicina era filosofia, tal. Aí as meditações metafísicas se chamam meditações de filosofia primeira, porque filosofia primeira é aquilo que Aristóteles chama de metafísica. A partir de um determinado momento, filosofia primeira, que é aquilo que a gente chama de filosofia, passa a ser traduzido pela palavra metafísica. O Heidegger vai falar disso, né? Que a partir de Descartes, enfim, a partir de... Claro, já em Aristóteles, mas essa palavra nem Platão nunca usou, nem Aristóteles nunca usou, porque ela não existia, né? Ela não existe na Grécia, essa palavra. Na Grécia, filosofia é filosofia primeira. Porque filosofia, medicina é filosofia, as outras ciências são todas filosofia. Filosofia é ciência, né? É saber. Agora, a filosofia primeira é o saber que diz o ser na sua melhor relação. Diz o ser enquanto ser, diz o ser pela essência. Essa é a questão
aristotélica do que é a filosofia, que reaparece depois na metafísica. Na metafísica de Descartes, né? Nas meditações metafísicas é um pouco isso, né? A pergunta original, como é que você reconstrói essa cadeia, tá? Mas isso a gente vai ver a partir da modernidade, exatamente quando essa palavra entra em crise, né? Ao criticar o hegelianismo, entendo como processo histórico, Nietzsche movimenta o tempo para um presente em que, numa outra dimensão, rompe com o processo histórico por um fio invisível, a unir esse entendimento que Hegel filosofa. É correto esse entendimento? Então, na verdade, o que o Nietzsche está tentando mostrar, assim, nesse trecho que a gente leu, está sendo agora estruturalista, é que essa história que percorre um tempo vazio e homogêneo, essa ideia do tempo vazio e homogêneo é um tempo hegeliano, é um tempo kantiano. É um tempo que é, na verdade, uma disposição vazia e homogênea geométrica, geometrizável, inclusive, mensurável. Essa história que se desenvolve nesse tempo, e aquilo que o Hegel diz, né? Eu preciso de um lugar para que a consciência se extrinsique, e é isso que é o tempo, é processual, então você desenha esse tempo, é um tempo em que todos os momentos se equivalem. E é o que o Nietzsche está fazendo, assim, eu acho, tá? É uma história, é uma história de pontos luminosos, assim, é uma história descontínua, é aquilo que depois o Benjamin vai falar da história mosaico, né? Não é isso veio depois disso, é o que pipoca, essas bolhas que pipocam aqui e ali que me interessam, e porque é elas que interessam para a vida, e não todo o processo, tal como ele se deu e como ele se dará infinitamente, numa história impotente para ele. Impotente por quê? Porque ela não é capaz de fomentar um novo, o que eu não acredito que também dê para se depreender de Hegel. Muito pelo contrário, Hegel é uma figura muito potente. Tanto que o Nietzsche está criticando aqui os hegelianos de direita, os hegelianos do status quo, e também o modelo de uma história que vai se valer de elementos hegelianos, mas não vai ser sempre hegeliana, que vai apontar para a esquerda, né? Que não é sempre hegeliana. Tá? A sociologia também do século XIX foi anti-hegeliana, em larga medida. Né? Mas, enfim. A gente tem que ir lá, que tem a outra aula daqui a pouco, tá? Estou devendo alguma aula para vocês?